E nós vamos começar, meus queridos, com o nosso INSS, essa explosão de absurdos que a gente vê no INSS. Vamos lá, deixa eu abrir aqui o link para vocês. Réu confesso, o Lupe admite que sabia das falcatruas, mas apenas as pequenas? Olha que coisa. A gente separou um trecho aqui de um vídeo dele que eu acho bem didático para todo mundo que está acompanhando esse caso. Vamos colocar... Algum ministro, porque sabia que tinha uma denúncia aqui, outra lá, a gente sempre soube no mundo, fingia que tem um 35 que anunciava isso, a gente recebia queixa, a própria plataforma do INSS aparecia algumas pessoas se queixando. Agora, nesse volume, nesse quantitativo, com uma organização, uma quadrilha verdadeira, eu tomei conhecimento agora e eu acho que isso não pode continuar. Então, eu acho interessante vocês verem como a postura da galera da extrema esquerda no governo funciona, onde a gente estava falando, né, de isenção de responsabilidade, né? Ninguém se responsabiliza por nada, até mesmo quando o cara faz essa meia-culpa. A Gleisi Hoffmann estava falando com a Andréa Sadi recentemente, dizendo que não consta nada do Carlos Lupe no inquérito de 1.900 páginas e que se houvesse algum problema, ele de fato seria retirado do cargo, mas o Lula confia na presunção de inocência. E você vê, né, numa sociedade sem conceitos e sem valores claramente definidos, a presunção de inocência é sim um baluarte do garantismo penal e processual penal. A presunção de inocência é, de fato, uma grande arma que o cidadão tem contra o Estado. Porque o Estado, violando a presunção de inocência das pessoas, pegando todo mundo do 8 de janeiro e transmutando isso num crime de turba, onde não precisa apresentar nexo de causalidade sobre o que aconteceu, ele passa o trator em cima disso. Isso é só uma das nulidades do julgamento que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal com as pessoas do 8 de janeiro. Sem falar a profusão de centenas de nulidades em casos individuais. Tá? São várias nulidades. Mas é emblemática essa questão do INSS, porque quando você vê um ministro falar que sabia que acontecia um ato ilícito debaixo do ministério dele, em qualquer país que se preze minimamente civilizado, esse cara não estaria mais lá. Aí não é questão de presunção de inocência, é questão de fazer a apuração, tirar o cara para apurar o que aconteceu de fato. No meio político, a gente não está falando de presunção de inocência no meio político, isso serve para o meio jurídico, judicial. A presunção de inocência serve exatamente para você enfrentar, né, o aparato estatal acusatório e não ter a prerrogativa máxima do direito penal e processual penal, que é o ônus da prova de quem acusa, subvertida em seu detrimento, em seu desfavor. Agora, quando é no meio político e você é presidente e você tem vários ministros e você tem uma explosão bilionária do INSS, de desconto de aposentado de maneira compulsória para desvio de recurso, inclusive com contratações de filho do Lewandowski, agentes e diretores da Polícia Federal sabendo de informações sigilosas antes do inquérito ser aberto, porque ainda está em sigilo. Então você tem uma série de problemas fulcrais aí nessa passada de pano. Se você é ministro, você tem responsabilidade sobre o assunto. Se eu tenho dúvida sobre qualquer ato que você tenha envidado no curso da sua gestão, eu preciso tirar você. Por uma questão, simplesmente, de precaução, até mesmo para a instrução do processo ou do inquérito. Então, é patético isso daí. Olha só, a gente tem, inclusive, agente da Polícia Federal comprometido no caso. Saiu na imprensa aqui, a gente tem o print da Folha. Agente da PF facilitou o trânsito de suspeitos do INSS. Diz inquérito. Buscas encontraram $200 mil, R$1.100.000, durante uma busca e apreensão contra um agente da PF, da Polícia Federal. Ele aparece em imagens com pessoas suspeitas de envolvimento no esquema. O relatório ainda listou vídeos do agente Felipe Rotters Coutinho, lotado no aeroporto de Congonhas, conduzindo 2 investigados em área restrita do terminal, no fim de 2024. Além disso, ele teria feito viagens com compras de passagens em cima da hora. Atitude coincidente com a dos investigados no período. Então,
quando você tem uma investigação dessa monta, desse jaez, desse tamanho, dessa magnitude, no meio, né, de um ministério, né, debaixo de um ministro, o mínimo que você pode fazer para preservar, inclusive, o que você chama de presunção de inocência dele, é retirá-lo do cargo. Retirar ministro do cargo não quer dizer que você está culpando-o de algo. Você dá para ele a possibilidade dele se defender e dele ajudar eventualmente na apuração das irregularidades, mas prestando depoimentos, falando sobre quais casos que ele de fato conhecia que eram pequenos, que eram diminutos, que não eram relevantes. Ou isso daí é só um exercício retórico de um ministro que tem culpa no cartório. Não dá para você apurar um esquema desse tamanho sem tirar um ministro. Até mesmo porque o cara pode impedir pessoas de falarem usando o poder ministerial dele. A força do cargo. Ele pode atrapalhar, ele pode obstruir a justiça, meu Deus do céu.